Eu acho que é uma pergunta muito boa e bem difícil de responder. Por que que eu falo que é difícil? Porque tem a ver com uma construção social de como que isso acontece. Por exemplo, uma criança, ninguém nasce racista, ninguém nasce homofóbico, ninguém nasce gordofóbico. A gente aprende a fazer isso. Então a gente precisa voltar de novo e entender um pouco desses construtos sociais, de como que essas coisas aparecem na sociedade e como que elas estão sendo reproduzidas para a criança. Vou dar um rodeiozinho para chegar mais direto ao ponto. É surreal a gente imaginar, por exemplo, que uma criança de 5 anos de idade, quando alguém comenta da barriguinha dela, ela começa a chorar copiosamente. Então, é surreal. Como que, assim, o que acontece? Quais são as mensagens que essa criança recebeu para uma criança de 5 anos, gente, 5 anos, chorar copiosamente porque alguém falou da barriguinha dela? Isso é absurdo, faz parte de uma sociedade que entende a saúde de uma maneira completamente deturpada. E isso não é o acaso, isso faz parte de uma construção em relação a modelo corporal, e muito atrelado também dentro de discussões sexistas, né, machistas dentro da sociedade, porque tem a ver com o corpo. Geralmente o corpo não é o do homem, o corpo é o da mulher. Né? Então, esse é um espaço de debate que começa a ganhar outra dimensão. Então, aí quando você chega dentro do ambiente escolar, com amadurecimento, e aí você tem essa definição de um período que as crianças elas estão definindo identidade, elas têm essa relação de tentar determinar poder umas sobre as outras, as micro-relações de poder que existem dentro de uma sala de aula, das relações entre adolescentes. Então, às vezes, essa fala, né, preconceituosa, gordofóbica das próprias crianças, elas estão reproduzindo o que elas ouvem muitas vezes em casa, ou na mídia, ou nas redes sociais, em youtubers, instagramers, essas coisas todas. Elas se produzem isso como uma forma de manter poder dentro daquela estrutura, porque existem essas relações o tempo inteiro de poder, de construção social dentro de diferentes cenários, né? Então, a criança com obesidade, ela se torna um alvo fácil dentro dessa estrutura, porque ela acaba sendo marginalizada. E aí, se a gente não trabalhar ativamente em processos de educação alimentar e nutricional, relacionados com essa complexidade do que são os corpos, os formatos, os jeitos, entender, pensar em atividades físicas e práticas corporais adequadas para as crianças que não introduzam também tipos, por exemplo, de pressão, de pulo, que podem trazer outros prejuízos articulares, por exemplo. Então, é preciso entender a dinâmica dessas crianças para a gente poder trabalhar dentro de uma construção que seja saudável. Né? O estigma, ele surge, né, quando a gente fala de estigma, você precisa identificar um indivíduo, ele precisa ter uma característica que o caracterize de outra, e aí depois você tem um processo de julgamento que esse estigma, essa diferença, ela passa a ser uma coisa negativa. E passando a ser uma coisa negativa, você tem a pressão social sobre ele. E e aí o passo final é a internalização. O estigma, ele se consolida quando as crianças e adolescentes com obesidade, elas internalizam o discurso e elas acham que elas são menos do que as outras. Aí você internalizou, aí você tem um estigma muito claro. E é o que a gente acontece dentro dessas crianças com obesidade, elas internalizaram. Elas se acham menos do que as outras. Isso está completamente equivocado. E a gente precisa trabalhar dentro de uma perspectiva ampliada para desfazer esse estigma de quem incorpora, mas ao mesmo tempo de quem introduz.